Fala, rapaziada, bom ou não? Aqui é mais um podcast do BMJ para vocês. Então, vamos falar de um assunto muito, podemos dizer que divertido, legal. Dá briga? Dá, às vezes. Corta algumas amizades? Talvez. Vamos falar sobre o esporte, rapaziada, especificadamente sobre o futebol. E tenho aqui duas feras para falar comigo sobre esse assunto. JP Delgado e Babi Menezes. E vamos começar por ela, linda e esplêndida. Babi Menezes vai falar pra gente um pouco do livro Vago 1996, Esporte na e da Escola. Fala pra gente um pouco, Babi. Bom, de uma forma resumida, o livro discute as relações da escola com as práticas culturais de esporte, estabelecendo um diálogo com o livro de Walter Bratt e trazendo para essa discussão as contribuições de alguns estudiosos da história das disciplinas escolares. A ideia central defendida é a de que a escola pode produzir uma cultura escolar de esporte que, ao invés de reproduzir as práticas de esporte hegemônicas na sociedade, como escreveu Bratt, estabeleça com elas uma relação de tensão permanente, intervindo na história cultural da sociedade. E aí, galera, beleza? Eu espero que sim. Agora eu vou falar de um ponto muito importante, que é a inclusão social através do esporte. O esporte tem a oferecer. Com o mundo agora globalizado tem levado as pessoas a uma interação cada vez mais acirrada, aqui no Brasil, que é conhecido mundialmente como país do futebol, como a maioria já deve saber, esse esporte tem sido a grande meta para muitas crianças que já nascem com o estigma do preconceito gerado ou pela sua cor de pele ou por sua classe social. Atualmente nas escolas tem como problemática principal a metodologia de ensino, visto que a maioria dos alunos não consegue ter bom desenvolvimento. Uma série de fatores de ordem educacional, social, comunitária e também familiar. O esporte, especificamente futebol, integrador social por excelência, amenizador de conflitos sociais, aquecedor da economia local e provedor direto e indireto de empregos, foi o mecanismo encontrado para contribuir na formação de cidadãos plenos e conscientes de suas responsabilidades. O JP falou de um ponto muito interessante aqui, que ele falou que o ensino às vezes não é tão eficiente e que, através do futebol pode ensinar bastante coisa, não só como apenas a chutar uma bola, a fazer um gol, e sim desenvolver um sonho, construir. E, querendo ou não, o esporte, principalmente o futebol, pode trazer para aquela criança algo que agregue na vida dela, como disciplina, valores, humildade. Pode trazer vários valores que talvez na escola ele não consiga ter, entende? E, incluindo essas pessoas que, não, por exemplo, não se dão bem nas matérias propedêuticas, eles podem, conseguir por meio do futebol. E fazendo uma ponte do futebol com as escolas, a utilização do futebol na educação física é de grande discussão, dadas as características que o agregam. Nisto estão incluídos fatores de espaço, cultura, competição, gênero e métodos que podem ser relacionados. Hoje, o futebol vem, através da mídia e da sociedade, alimentando cada vez mais o sonho de ascensão social de crianças ainda na sua fase escolar, onde o esporte deveria ter apenas o papel educador e sociabilizador. Dentro dessa perspectiva, é fato que o futebol pode ser muito bem trabalhado até fora de quadra, na medida em que ele se apresenta no cotidiano de quase todos que o envolvem. Sendo assim, o ensino do futebol na escola, muito mais do que jogar futebol, mesmo que o jogar futebol seja também elemento integrante das aulas de educação física, permitindo que o aluno perceba o jogo e a existência entre o poder econômico e o poder esportivo, assim como o uso da pessoa humana pelo lucro. Ainda é relevante o papel da mulher no esporte, inclusive no futebol, no caso do Brasil, onde uma sociedade determinante a vontade delas, as suas vontades pela prática e a excluem do campo que cerca o futebol, já nas aulas de educação física. Cabe, portanto, ao profissional da disciplina ensiná-los o esporte, mais que o esporte, gostar dele e fazer com que os alunos aprendam o que há no futebol, assim como em outras modalidades. Uma prática corporal que é capaz de trabalhar para contribuir no desenvolvimento da criticidade dos educandos diante dos âmbitos social, econômico, político e cultural.
em que o futebol está inserido, enriquecendo seu currículo intelectual, social e corporal dentro da educação física. Agora eu vou passar a palavra para a Babi, que vai dar um passo a fundo sobre o futebol feminino. É isso. Olha, transmissão de jogos na TV aberta, inclusão ao Campeonato Brasileiro, jogos com times misturados de meninas e meninos e coisas do tipo estão cada vez mais comuns. Só que mesmo com tudo isso, o preconceito ainda existe, principalmente na escola. Dá pra ver quando nas aulas de educação física, os meninos jogam bola e as meninas outra modalidade, como vôlei, por exemplo. A luta por igualdade ainda existe, e que só é possível praticar o futebol hoje em dia depois da legalização da prática feminina em 1983, pelo Conselho Nacional de Desportos. O mais engraçado em tudo isso são as desculpas quando se pergunta o porquê da mulher não poder jogar futebol. Sempre é dito frases como mulher é fraca, que não sabem jogar, que não tem a mesma emoção que o futebol masculino e que se começassem a jogar virariam lésbicas, frase típica da homofobia. Já chegaram até a dizer que as mulheres são problemáticas só por menstruar e ter cólica. Para compreendermos historicamente essa relação entre a proibição do futebol e outras modalidades consideradas inadequadas para nós mulheres, temos que olhar para a história das práticas corporais e esportivas no âmbito da Constituição da Educação Física. No início do século XX, o fortalecimento do corpo feminino através do exercício físico era visto como uma maneira melhor de preparar as mulheres para a condução de uma boa maternidade. No entanto, não era qualquer atividade que era recomendada, e o futebol, com suas características consideradas violentas e de excessivo contato físico, não era uma das modalidades adequadas à conformação corporal feminina. Assim, mesmo que as mulheres participassem de alguns eventos esportivos já no início do século XX, o temor à desmoralização feminina frente à exibição e espetacularização do corpo, a preocupação de que as mulheres pudessem romper com a perspectiva do sexo frágil, fazia surgir diferentes perspectivas acerca da relação entre mulheres e atividades físicas, produzindo em diversos setores da sociedade um movimento de cerceamento à participação das mulheres em determinadas modalidades esportivas.